Olá, galera, tudo bem? Sou eu, a Fefe, e sejam bem-vindas a mais uma videoaula. E hoje a gente vai continuar a nossa aula, de mecânica dos fluidos, essa segunda parte. Eu recomendo você dar uma olhada na aula passada, porque a gente vai retomar alguns conceitos da aula passada, pressão principalmente, mas enfim. Começando primeiro com pressão exercida por uma coluna líquida. Vamos pensar assim, vamos imaginar que a gente tem meio que uma coluna, um cilindro, cheio de líquido, qualquer líquido. Se a gente quer medir a pressão desse pontinho aqui no fundo, a gente tem que considerar assim, que ele está sofrendo uma força-peso. A gente também tem que considerar que ele tem uma área, a área do cilindro, e ele também vai ter altura, como é um objeto 3D, apesar de não tá aparecendo nem um pouco no meu desenho, mas tudo bem. Como é um recipiente 3D, ele vai ter a área e também vai ter a altura. Lembrando da fórmula da pressão, pressão é basicamente uma força, que no caso é a força-peso que a gente está trabalhando, dividida pela área do recipiente que você está trabalhando. Mas se você lembrar, como é que é a fórmula da força-peso mesmo? É massa vezes a aceleração da gravidade. Então vai ficar massa vezes a aceleração da gravidade dividido pela área. Certo? Só que aí, se você lembrar da aula passada, a gente trabalhou com massa específica e densidade, certo? Tanto faz, nesse caso a gente fala de um de outro, não vai fazer diferença porque não existe líquido oco. Senão, a gente teria um certo problema, a física estaria chocada. Mas, enfim. Então, se a gente meio que multiplicar a fórmula em x, a massa é igual a massa específica ou densidade vezes o volume. Vai ficar a pressão, que é igual a massa específica vezes volume vezes a aceleração da gravidade, tudo isso dividido pela área. Certo. Só que pensem comigo, o volume não seria basicamente a área vezes a altura? Então a gente pode simplesmente abrir, o volume, então fica massa específica vezes área vezes altura vezes aceleração da gravidade, dividido pela área. Olha, tem duas áreas, uma em cima e uma embaixo. Dá pra cortar, Interesting. Então, basicamente, o que a gente vai ter é que a pressão exercida por uma coluna líquida vai ser igual a massa específica ou densidade, como é líquido, tanto faz um ou outro, vai ser igual, vezes a altura, vezes a aceleração da gravidade. Ó, que lindo, Ó, que legal. Tá, tudo bem? Beleza? Prosseguindo. Temos o teorema de Stevin. A gente fala do teorema de Stevin porque algumas consequências vão ser importantes. Mas assim, basicamente, se você tem lá um tanque, uma vasilha, um aquário, não sei o que você tem, cheio de líquido. Se você pegar um ponto A nele e um ponto B na mesma direção, mas abaixo, bem baixo, você vai ter uma certa coluna, certo? Tem altura lá, tudo bonitinho. Você vai formar uma coluna, e você quer descobrir quanto que é a pressão dessa coluna. Pensa que não seria a pressão do ponto B subtraída pela pressão do ponto A, Faz sentido isso, tudo bem? E a gente não acabou de ver que a fórmula da pressão exercida por uma coluna líquida é a massa específica vezes a altura vezes a aceleração da gravidade. Então a gente pode muito bem dizer que a pressão do ponto B menos a pressão do ponto A vai ser igual a massa específica do líquido, já que eles estão no mesmo líquido, vezes a altura, vezes a aceleração da gravidade. Mas aí tem as consequências, tem duas consequências extremamente importantes quando o Stevin elaborou esse teorema. Então assim, se você tem um pote, uma vasilha muito estranha em um que, outro é super estreito, mais alto e o outro é mais largo, mas ainda é o mesmo líquido. E assim, você pega dois pontos, eles estão na mesma direção, na horizontal, eles têm a mesma altura. Então, se você for jogar na fórmula, como é a mesma aceleração da gravidade e a mesma massa específica, então a pressão não vai ser igual. Então, a pressão do ponto A vai ser igualzinha à pressão do ponto B. Outra consequência importante,
Você pega outro pote, normal dessa vez, não é um pote doidão que nem esse que eu tinha desenhado no outro exemplo. Eles estando na superfície, a gente já viu que eles têm a mesma pressão, certo? Só que aí, como eles estão na superfície, não tem nenhuma altura. Então, basicamente vai ser a mesma pressão do que a pressão atmosfera, certo? Ele está recebendo a pressão, tudo bonitinho. Então, a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B, que também é igual à pressão da atmosfera. Tá, agora, sabendo essas consequências, tá tudo bem, tudo certo. Seguindo em frente, vamos falar do experimento de Torricelli. Se você já falou de pressão ou, sei lá, gases em química, com certeza você tá familiarizado com esse experimento. Então, o que Torricelli fez? Ele pegou um tubo de ensaio e encheu ele todinho com mercúrio, né, sabendo que a massa específica do mercúrio é de 13,6 vezes 10 a terceira quilos por metro cúbico, certo? E aí o que ele fez? Ele pegou, tampou ele com o dedo, virou e colocou ele dentro de um tanque com mais mercúrio. E ele soltou ele lá. E aí o mercúrio foi descendo, e até que ele chegou numa altura ele não começou a descer mais. E aí lá em cima formou um vácuo. Tá, é importante lembrar. E aí, então, ele pegou um ponto B que tava na superfície, e ele foi na mesma direção, na horizontal, e achou um ponto A que tava dentro do tubo de ensaio. Aí ele pegou esse ponto A e mediu a altura dele até a superfície antes de chegar no vácuo. E ele viu que deram exatamente 76 centímetros. Né? Ele tá recebendo a pressão turbulentinha, então assim, né? Lembrando do teorema de Stevin, como eles são na mesma linha, a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B. Só que o ponto B, ele tá na superfície. Então, na verdade, ele tá sofrendo a pressão da atmosfera. Então, você consegue muito bem jogar na fórmula aí. Porque o que Torricelli queria atingir com esse experimento? Ele queria ver quanto que era a pressão da atmosfera. Obviamente que ele tava lá na temperatura certinha, ele tava no nível do mar, então, tem tudo isso, né, para dar certo o experimento. Então, ele pegou, né, a pressão atmosférica vai ser igual a massa específica do mercúrio vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. E aí, então, ele viu, né, pressão atmosférica, fazendo as continhas tudo bonitinho, vai ser igual a 13,6 vezes 10 a terceira, vezes 10, vezes 0,76. Como a gente está trabalhando com quilo por metro cúbico, a gente transforma centímetro por metro, né? E aí dá aproximadamente 10 vezes 10 elevado à quarta, então é igual a 1 vezes 10 à quinta pascais, já que a gente está trabalhando com pressão. E então ficou definido que 1 vezes 10 à quinta pascais é igual a 1 atm. E aí também é daí que vem a unidade de medida, milímetros de mercúrio, porque fica 760 milímetros de mercúrio igual a 1 atm, vem daí. Mas enfim, é isso para essa aula, espero que vocês tenham gostado. Se restou dúvida, por favor, não deixe de mandar nos comentários que eu vou responder o máximo delas possível, tá? E aí nos veremos na próxima aula. Beijo! Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, seu gostei. Compartilhe esse vídeo para seus amigos que também podem estar com as mesmas dificuldades que você. Se inscreva no canal para também receber mais vídeos de outros conteúdos, outras matérias. E aí nos veremos numa próxima aula. Tchau!